Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Oscar e nós estaremos fazendo hoje as questões de direito penal. Nós trabalharemos, como nós já apresentamos no início do curso, os temas mais relevantes, os que têm maior incidência. E eu separei duas questões hoje que eu tenho certeza que vai trabalhar temas que serão importantes para você, porque tem uma incidência enorme nas provas de exame da OAB, nos concursos públicos. Inclusive você que vai ser aprovado em breve, se Deus quiser, cremos nisso, que vai dar tudo certo. Então você, quando estiver advogando, você vai se deparar com essas questões que nós trabalharemos hoje muito no seu dia a dia profissional, se você atuar na área do direito criminal, tá certo? Então nós, sem perda de tempo, iremos para as questões e trabalharemos a primeira já. Muito bem. Primeira questão, que trata sobre tipicidade, tipicidade formal, antijuridicidade, que são temas que eu escolhi porque toda a prova cai, né? São conceitos trazidos ali na, digamos, teoria do crime, parte geral do Código Penal. A questão que nós verificaremos agora caiu no exame, no 30º exame de ordem unificado, tá? Vamos lá para a leitura. Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul, o qual vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou o inquérito para apuração. Francisco, então, contrata você, na condição de advogado, para patrocinar seus interesses. Considerando os fatos narrados com relação à conduta praticada por Francisco, você, como advogado, deverá esclarecer que seu cliente. 2 pontos. Bom, antes de seguir, eu quero fazer a leitura aqui com vocês do disposto no artigo 25 do Código Penal, que é o que traz o conceito da legítima defesa. No artigo 23 do Código Penal, ali ficam expostas as causas excludentes de ilicitude, e no artigo 25 fala sobre a legítima defesa. A legítima defesa, artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem? Usando moderadamente dos meios necessários. Vejam. Uma única facada. Por que o enunciado fez questão de colocar que foi uma única facada e ele fez para se defender? Porque uma facada, um golpe, um único disparo, ele traz a ideia de proporcionalidade. Ele fez exclusivamente para fazer parar a agressão, né? Apesar de ser um animal, o animal não tinha culpa de nada, mas o Raul, que estava com o cachorro, atiçou o animal, que é um animal irracional, e o Francisco estava ali correndo um risco iminente. Era iminente, era atual, era contemporâneo, então preenchia todos os requisitos. Mas voltando. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual e iminente, a direito seu ou de outrem. Veja que interessante. O enunciado, ele foi ali um pouco maldoso no meu ponto de vista. Por quê? O enunciado, ele colocou que o Francisco teria provocado o Raul. Por quê? Automaticamente você é levado a pensar, bom, então ele provocou, então a agressão não é injusta. Veja, cuidado com isso. Porque a ideia que nós temos que trabalhar aqui é a proporcionalidade. Por mais que ele tenha provocado, não é proporcional dizer que o seu time será rebaixado e o outro atiçar um animal contra a pessoa que fez essa afirmação. É desproporcional. O cachorro poderia, no mínimo, causar lesões gravíssimas ou até mesmo causar a morte. Então veja, a proporcionalidade de no meio do jogo de futebol dizer seu time pode ser rebaixado e ele irritado fala, bom, ele me provocou, agora eu vou mandar o cachorro atacá-lo. Não há proporcionalidade. Então, fique bem atento e veja o caso concreto se existe uma relação entre uma coisa e outra, ok? Então, vamos voltar aqui para as questões.
e vamos verificar as alternativas. Letra A. Não poderá alegar qualquer excludente de ilicitude em razão da sua provocação anterior. Não está correta, nós acabamos já de falar a respeito, né? B. Atuou escorado na excludente de ilicitude da legítima defesa. É o caso, é a alternativa correta, letra B. Acabamos já de explicar o porquê. Porque ele agiu contra perigo atual, iminente e de forma moderada. Ele efetuou um único golpe com a faca, que era o que ele dispunha no momento para se defender. Vamos verificar a letra C. Praticou conduta atípica, pois a vida do animal não é protegida penalmente. A ideia não é essa, porque obviamente que existe um amparo legal com relação à vida animal, mas não é o que se trata aqui na questão. Ele queria proteger a sua integridade física. O ponto de vista é, ele estava em risco iminente. Então, se coaduna com a letra C. E letra D, atuou escorado na excludente de ilicitude de estado de necessidade. Não, também não é essa, porque não é o que traz o enunciado. Ok? Vamos para a próxima sem perda de tempo. Também trata sobre tipicidade, culpabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e erro de proibição. Vamos lá. Esse daqui é do exame 22. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios, sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham cloridrato de cocaína em seu interior. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50 gramas de cannabis sativa L, que é a maconha, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade no material em sua posse para fins medicinais. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony e José deverá alegar em favor dos clientes, respectivamente, a ocorrência de... Bom, eu vou voltar a tela aqui para nós falarmos um pouco a respeito disso. Veja, no primeiro caso, o indivíduo, ele está transportando algo que ele acredita fielmente se tratar de uma substância lícita, remédios. E quais são as circunstâncias? A cocaína, a substância que tem ali cloridrato de cocaína, até pela própria aparência, pode induzi-lo a pensar que, de fato, o produto que ele está transportando se trata de remédios. Veja, no segundo caso, ele sabia que estava transportando maconha e sabia que a maconha é uma substância proibida por lei de que se transporte, faça uso ou qualquer outra conduta descrita na lei. O primeiro sabe que é tráfico, mas tem certeza que não está praticando. O segundo sabe também que é tráfico, mas acha que existe essa flexibilização do porte da maconha, que ele sabe que é proibido, para fins medicinais, o que não tem amparo algum na lei. Então, o primeiro não tem a menor noção de que o produto é lícito. O segundo sabe que o produto é lícito, mas acha que existe ali uma permissividade legal, o que não é verdade. Para isso, eu quero ler com vocês 2 artigos que amparam a questão que nós estamos trabalhando, que é o artigo 20 do Código Penal, que trata sobre erros sobre elementos do tipo. Vamos ler. Artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei, que não é o caso já aqui, porque o tráfico de drogas só é punido por dolo. Não tem como você estar traficando sem saber ou por inobservância. Não. O legislador escolheu punir o tráfico somente para aquela pessoa que sabe que está praticando o tráfico, tem conhecimento da ilicitude do produto e assim o faz deliberadamente. Mas vamos continuar e falar sobre a discriminante putativa que está no parágrafo 1º do artigo 20. É isento de pena quem, por erro
plenamente justificado pelas circunstâncias. Veja, o primeiro é totalmente justificável, não é? Ele é uma pessoa que transporta, foi um pedido de alguém que ele conhecia, falou que era remédios. Pode transportar remédio? Pode, não tem problema nenhum. E na verdade era cloridrato de cocaína. Era droga. Então veja, é justificável? Com certeza. Um amigo chega e pede para transportar remédio, mas ele nem imaginava que aquela pessoa, que ele já tem um contato, que ele já tem um convívio, ia, na verdade, enganá-lo para fazer transportar o entorpecente. Então, voltando, é isenta de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Resumindo, se fosse remédio, estaria ok? Ok, tudo certo. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo, e nós já falamos que não é o caso do tráfico de drogas. E agora nós vamos ler a segunda situação do indivíduo que estava com a maconha, mas achava que, por ser para uso medicinal, tudo bem portar a maconha. Artigo 21. O desconhecimento da lei é inexcusável, ou seja, é indesculpável. Você não pode falar, eu não sabia que para fins medicinais não podia, eu não conhecia essa parte da lei. Não, não, não. Não é autorizado que a pessoa se valha do desconhecimento da lei. Artigo 21, então, diz: o desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, pode diminuí-la de 1/6 até 1/3. É inexcusável? Desculpa, é inevitável? Não, não é inevitável. A pessoa está portando maconha. Qualquer pessoa de qualquer idade sabe que o porte de maconha não foi liberado para fins medicinais ainda. Existe muita discussão a respeito. Então não é inevitável. Ele não pode dizer, nossa, não tinha como eu saber. Tinha como saber, sim. Então vamos voltar para a nossa questão. Aqui. Vou colocar aqui para vocês. Alternativas, então. Trata-se, no primeiro caso, de erro de tipo e no segundo também? Nos dois casos, erro de tipo? Não. Nós já vimos que são situações distintas. B. Erro de proibição no primeiro e erro de proibição no segundo, ou seja, nos dois casos? Não, já vimos que são circunstâncias distintas. Quando você faz essa análise individual, como eu fiz com vocês, você já consegue matar as duas questões primeiras, descartar. Por quê? Não tem como ser a mesma situação nos dois casos. Letra C. Erro de tipo e erro de proibição. Esta é a correta. Nós acabamos de ler, com base no Código Penal, que o primeiro não sabia que estava praticando uma conduta típica. É o caso do artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. E o segundo, erro de proibição. Ele sabe, mas ele achava que a lei tinha ali aquela flexibilidade do porte da maconha para fins medicinais, o que não é verdade. E letra D, por desencargo de consciência, erro de proibição e erro de tipo, está invertido, não é a correta. Certo? Bom, pessoal, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. É um prazer tê-los conosco. E qualquer dúvida que vocês tenham, será um prazer enorme estar sanando. Peço que vocês visitem, se inscrevam, convidem os amigos para se inscrever no nosso canal Oscar Cursos no YouTube e também nos seguir nas redes sociais, no Twitter Oscar Cursos, @Oscar Cursos, e no Instagram, beleza? Fique conosco e até a vitória. Valeu!